Intuição, segundo o dicionário, intuição significa perceber, discernir, pressentir de maneira independente, de raciocínio ou de análise. É um sentimento imediato que nos indicaria um caminho a seguir ou uma decisão a tomar. A intuição é algo que algumas pessoas têm e outras não? É um sexto sentido? É uma orientação divina? Agora, o tema da nossa conversa é intuição. Você acredita? Padre Juarez conosco, como bem, vai, tudo padre? Bem, Vamos fazer assim com o soquinho. De longe, tá passando mesmo. Bem, padre? Graças, só passando frio, só Passando frio. Fazendo frio. Ai, meu Deus do céu. Ô, Rabino, que prazer em revê-lo. Volpato, que maravilha estarmos juntos aqui de novo, no seu sofá. Pois é, e debatendo esse tema. Esse é um tema importante. De acordo com a cultura judaica, a gente já vai saber mais. Cadê o Alexandre Caldi Neto, que representa as pessoas da religião espírita? Ele vai... Oh, tudo bem, meu querido? Muito bem, Regina. Prazer estar com você, com nossos colegas. É uma alegria estar novamente com vocês. Todo nosso. Vamos começar falando o seguinte. Intuição é um sentimento, é uma sensação, é uma orientação. Como que a gente define a intuição? Vamos começar pelo nosso convidado de hoje, o Rabino. Obrigado, padre. Muito obrigado, muito carinhoso. Na verdade, se você observar as pessoas que convivem com você observar ao seu redor, você vai encontrar pessoas que possuem o dom da intuição. Ah, é um dom. É um dom, um sexto sentido, digamos assim. É verdade. Agora, se você me pergunta se o judaísmo tem a receita para a pessoa absorver essa característica, não. Não. Isso é algo que a pessoa nasce com essa intuição, com essa percepção, com essa sensibilidade espiritual. Porém, a Kabbalah, que é a parte mística da Torá, sabedoria milenar do povo de Israel, ela é clara. Quanto mais a pessoa se espiritualizar, quanto mais a pessoa estar conectada com os alicerces morais e éticos da Torá, mais ela vai evoluir e Deus vai colocar na sua mente os pensamentos corretos para ela tomar as decisões adequadas. Então, basicamente, seria essa a receita. Eu vi que enquanto o Rabino falava, o Alexandre concordava. Bom, para o Espiritismo, como é que o Espiritismo entende, né, Regina? Muito parecido com o que o Rabino Sani falou, não é? Intuição, nós todos, na visão do Espiritismo, estamos cercados por espíritos por todos os lados. Que são espíritos? Pessoas, exatamente igual a você e a mim, só que naquele momento desencarnados, né? Na verdade, essa é a vida real. O encarne é apenas uma passagem por aqui. Bom, se nós estamos cercados de pessoas que nós não enxergamos, porque são espíritos, a troca de pensamentos, não é? Então, esses espíritos pensam coisas, estão vendo a nossa vida, nos intuem algumas coisas. Não, vá por ali, não faça isso, não é bom, né? Ou o contrário, vai lá, fica nervoso, você não tem sangue de barata, faz isso, faz aquilo. Isso é intuição. Como bem disse o Rabino, não tem uma fórmula, mas, diferentemente dele, que a gente não segue a Torá, naturalmente, mas concordamos no seguinte: quanto mais evoluído formos, moralmente evoluídos, melhor será, melhor intuídos seremos. E Padre Juarez, no catolicismo? Então, eu vou dizer, na verdade, eu sinto muito dizer para vocês, mas a intuição, a partir da visão cristã católica, ela não é nada de sobrenatural e nada de paranormal. Na verdade, a visão da igreja, ela é uma visão muito que corrobora com a visão científica da intuição. A intuição é sim vista como uma psicologia, como uma das formas de pensamento. Nós temos duas formas de pensamento, chamado pensamento analítico e o pensamento intuitivo. A palavra intuição, intuição vem do latim intuire, que significa eu ver por dentro, eu refletir. É como se eu estivesse refletindo alguma coisa. Existe uma explicação, como eu digo, não existe essa coisa para a visão cristã católica, que há algo, uma voz de fora me dizendo para fazer isso ou não fazer aquilo. Mas há, sim... Uma voz interna? Não, há, sim. Uma voz interna, uma maneira de eu resolver ou de eu tomar algumas decisões que eu, de repente, não consigo explicar. Mas há, sim, um aprofundamento muito grande do estudo da intuição, porque a intuição não é uma coisa... não, isso é bobagem. Não é não. É um pensamento, Vamos entender uma coisa. Nós temos um pensamento, nosso cérebro, ele persegue uma maneira de tentar entender e compreender tudo.
E nós temos no nosso cérebro, coisa maravilhosa que Deus fez para nós, é que a gente dá sentido e tenta buscar uma logicidade em tudo que acontece. Então, o que é intuição? Vamos entender de maneira como que os cientistas entendem a intuição. A intuição são vários conhecimentos que eu tenho de modo inconsciente, e que eu tenho capacidade, algumas pessoas mais, outras menos, têm capacidade de elaborar todas essas informações e fazer com que eu tome alguma decisão que seja correta ou não seja correta, porque a intuição também pode falhar, a intuição pode falhar. Essa capacidade que nós temos é uma capacidade cerebral, capacidade onde é feita pelas nossas sinapses nervosas e onde eu consigo inconscientemente absorver vários conhecimentos e organizar. Daqui a pouco a gente pode falar, a mulher é mais intuitiva. Realmente, a mulher é mais intuitiva. Mas eu vou dar um exemplo bem rápido para a gente mais ou menos entender. Eu sei que você está aflita para fazer alguma coisa. Não estou nem um pouco aflita. Aí eu vou dizer o seguinte, o que mais ou menos, a grosso modo, eu estou o conhecimento da intuição. Eu estou dirigindo o carro. É um caso clássico. Um caso clássico que os psicólogos, os cientistas ensinam. Estou dirigindo o meu carro à noite e aí de repente eu tenho a intuição. Eu acho que eu devo virar os carros um pouquinho para cá, porque vai ser melhor. De repente eu virei, não passei no buraco. Opa, alguém me falou isso, eu tive uma intuição, eu não caí no buraco. Mas o que é que os cientistas dizem? Quando eu estava dirigindo o carro, eu nem estava percebendo, mas eu vi várias vezes alguns carros desviando. Mas eu não tomei consciência daquilo, mas inconsciente eu tomei. Né? De repente, eu me aproximar do buraco, inconscientemente, o meu cérebro elaborou todas as informações e me fez. Tomar uma decisão. Eu consegui. Então, essas intuições, então, para a concepção cristã católica, não é nada sobrenatural, não é nada paranormal. Aí você vai dizer, mas a igreja, de repente, não acredita que outras pessoas possam vir falar? Acreditamos, sim, que há inspirações divinas. Sim, como nossos irmãos mais velhos na fé nos ensinaram tanto Deus falando para nós. Isso. Arthur está conosco. Ele faz parte deste quadro. Arthur, o que você tem pra gente? Tem uma enquete? Já estou aqui nas redes sociais do Mulheres. Nós temos uma postagem lá no @Gazeta Mulheres, que você pode contar sua experiência, sua história com intuição, para a gente selecionar aqui, para a gente revelar aqui no nosso bate-papo. E nós temos a enquete também, que o Padre Juarez ama. Olha lá, você acredita em intuição? No momento está 90% para sim, 10% disparado. Para não. Vamos ver se vai mudar. Vamos aguardar. Bom, e o Padre Juarez lançou aqui, então, uma outra enquete. Mulheres são mais intuitivas do que homens? Vamos começar. Pode falar. Só é interessante que o Padre Juarez tocou no assunto das mulheres. Na Guimará, no Talmud, está escrito Binai Yeterah nitna lanashim. O que quer dizer? Deus deu um sexto sentido a mais para a mulher. Para a mulher, deu. A mulher possui um sexto sentido a mais, uma sensibilidade espiritual, e é comprovado isso. A minha esposa, às vezes, ela olha para alguém, ela fala, aquela pessoa ela não presta, aquela pessoa é mal, se afasta. Dito e no feito. decorrer do tempo, eu chego na conclusão, por A mais B, que realmente aquela pessoa parecia ser algo que ela não era. Verdade. Então, realmente, mulheres, programa Mulheres, vocês são abençoadas. Temos um sentido a mais. Um a mais. Alexandre, concorda? Então, mais ou menos, Regina. Eu vou pegar o exemplo que o Juarez falou. Sim. Tem um caso que eu vi esses dias, tão interessante, Regina, de um político muito conhecido no estado de São Paulo. Muito. Esse político me contava o seguinte, havia falecido a mãe dessa pessoa, e eles eram crianças, ele e o irmão eram crianças, estavam subindo com o pai para São José dos Campos, aqui no interior de São Paulo, né? E começou a sentir um cheiro muito forte de perfume. O perfume da mãe, um cheiro forte, só esse menino sentia, os dois irmãos só um sentia. E o menino falou, pai, tá um cheiro forte do perfume da mamãe, cheiro forte, os outros dois não sentiam. Mas tanto era a reclamação que o pai falou, peraí, deixa eu puxar o carro de lado para ver se de repente caiu embaixo do banco um vidro de perfume dela. Minha mãe havia falecido fazia uma semana, coisa assim. A hora que eles saíram para ver se tinha o perfume, passa um caminhão desgovernado, sem freio, uma jamanta, ele falou, se a gente tivesse ficado ali, era a morte dos três na mesma hora. Como é que se explica isso, Regina? Para mim isso é intuição. Eu lembrei porque o padre falou dos buracos na estrada, Sim. né? Não é que tivesse alguma coisa. O cara falou, peraí, e deu um jeito de tirar ali. No meu entendimento, o entendimento dos espíritas, que, by the way, também são cristãos, né? É um entendimento que, sim, teve uma influência espiritual. Algum espírito falou, saiam daí, e achou um jeito de deslocar aquela família do perigo, né? Além disso, tem uma série de outras coisas, Jana. Por exemplo, quantas e quantas vezes nós já ouvimos alguém falar assim, fulano morreu.
né? Uma mãe pressentir, saber que o filho que mora em outro país, outro continente, morreu naquele instante. Sim. Esse pressentimento não é explicado simplesmente por um conhecimento que nós temos na cabeça. Claro, tem a parte do intelecto, sem dúvida. E para nós que somos reencarnacionistas, você traz toda uma informação junto. Mas isso sim é uma conexão espiritual, né, que acontece frequentemente. Então, tem muita coisa para ser explorada. Aí podemos falar de EQM daqui a pouco, que é bem interessante, tem a ver com isso também. Interessante o que ele acaba de falar. A visão do judaica é quanto mais perto e conectada a pessoa está com Deus, mais intuição ela terá. Eu realmente já estive e presenciei experiências onde pessoas, através de sonhos, receberam sinais de possíveis tragédias que foram evitadas. Ou seja, é um mérito que aquela pessoa tinha para poder evitar aquele acontecimento. Então, acho que a visão judaica se aproxima da visão do nosso querido Eu vou deixar uma colega. pergunta no ar, porque assim, a intuição pode vir como um pensamento, como um sonho, uma sensação, um sentido como o aroma. Já bem, agora sim eu preciso sair. Padre. Agora pode ir. Agora eu preciso sair. Deixei uma pergunta no ar. Como é que vem a intuição? Posso passar por aqui? Como é que vem? Sinta-se em casa. Eu estou intuindo que tem um celular caído aqui. Ah, meu Deus do céu, eu já sabia. Essa semana eu fui no shopping e tive uma intuição que minha esposa ia usar o cartão de crédito. Eu acertei. Essa acertou. Bino. Bino. Mas a gente falou sobre a questão da mulher, eu vou voltar. Eu não vejo a intuição como uma previsão do futuro ou premonição. Não. Existem fenômenos de premonição, sim, mas a intuição não chega a ser uma premonição. Por quê? Porque, na verdade, o futuro ele é construído por nós vamos construir o futuro, a gente vai construir. Senão a gente pode cair numa coisa muito de prever o futuro, prever o futuro. Aí a gente começa a resvalar mais na questão da magia do que da fé, da religião. Da conexão divina. Isabela Camargo mandou um recado, falou assim que intuição é treino. Achei tão interessante, isso é importante. Mas é inteligente demais. Mas isso é importante porque a intuição é treino, é realmente. Os especialistas realmente dizem que quando você treina os pensamentos lógicos, você tem mais intuição. Uma das pessoas que mais tem intuição são geralmente os enxadristas. Os enxadristas têm, geralmente, por quê? Por causa do treino. Treinar o seu pensamento, treinar o seu pensamento analítico, faz com que você possa supor várias jogadas, no caso, vários acontecimentos. Tem que lembrar também que a intuição é um recurso pré-histórico nosso. É um recurso pré-histórico. Por isso a falha na intuição. Depois eu podia até falar sobre a falha na intuição. É um recurso pré-histórico por quê? Porque nós, antes da gente ter o pensamento completo, como nós temos como Homo sapiens sapiens, nós tínhamos vários conhecimentos que nós íamos absorvendo os conhecimentos e eles foram fazendo com que nós tomássemos várias decisões inconscientes a partir daquilo que... A intuição faz a gente tomar uma decisão rápida, isso que é importante, porque a intuição ela é rápida, espontânea e ela faz com que eu tome uma decisão. Já o pensamento analítico, ele é devagar, ponderado, é diferente. Então, muitas decisões que eu tomo a partir da minha intuição, ela vem de um conhecimento acumulado na pré-história que eu tenho, né? Deixa eu te dizer, a mulher é mais intuitiva, você tinha perguntado e eu quero falar. E é mais intuitiva, sim, por uma questão até científica. A mulher é multitarefa. Toda mulher, em relação ao homem, a mulher tem uma capacidade de pensar várias coisas ao mesmo tempo e fazer várias coisas ao mesmo tempo que o homem não tem. A mulher ela consegue de manhã arrumar a escola para o filho, vai fazer o café, acorda o marido, ela faz isso, ela faz aquilo, bota o lixo para fora, faz isso tudo, ao mesmo tempo. E a mulher diz para o marido, olha, você toma conta do leite que vai ferver e chama as crianças. Ele vai chamar as crianças, o leite ferve, não consegue fazer duas coisas. Esse pensamento de multitarefa que a mulher tem, faz com que ela seja mais intuitiva. Rapidamente, nós temos um computador no INPE chamado Tupã. O Tupã é um computador que ele tem uma capacidade de processar muita informação que você joga ali dentro. Essa capacidade de processar as múltiplas informações faz com que ele possa prever se vai chover, se vai fazer frio, com mais ou menos um mês antes de acontecer.
Mais ou menos o mesmo. O Tupã gasta uma energia louca, que eles vão desligar agora o Tupã. Mas é isso. Isso é a mulher. A mulher ela recebe informação. Como ela é multitarefa, ela consegue intuir várias coisas. Alexandre levantou a mão, achei uma belezinha. Deixa eu falar, tia, deixa eu falar. Não, é que eu vou observando o Juarez falar, me lembrou algumas outras coisas, né? Eu não sou especialista na Bíblia, Juarez seguramente conhece infinitamente mais que eu. Mas me parece que até na Bíblia tem casos assim, né? Eu marquei até aqui para lembrar. José na Gênesis, Gideão em Juízes, José pai de Jesus em Mateus. Parece que ali tem alguns casos assim. Mas eu queria falar um pouquinho de premonição. Primeiro, antes disso, quero mandar um super beijo para nossa queridíssima amiga, sua e minha, Isabela Camargo. Um amor com você, né? Quando a Isabela fala da invocação, a questão de treino, eu diria que é a questão de atenção, Regina, estarmos atentos aos sinais, porque a gente passa batido, né? Não presta atenção. Todos temos essa habilidade. Uns estão mais atentos e talvez aproveitem melhor da intuição, né? Curiosamente, o Espiritismo diz que a intuição acontece a todo momento. Quando um artista está compondo uma música, ele fala, deixa eu tentar me concentrar aqui. Opa, é uma intuição que está vindo ali. O que é isso? Uma conexão entre o espírito encarnado e o espírito desencarnado que vem ali ajudar na composição daquela obra. Mesma coisa o escritor, mesma coisa você fazendo um trabalho no dia a dia, uma pessoa que está estudando. Essa intuição é uma invocação, quase uma mediunidade, né? E aí você tem o auxílio desses amigos do plano espiritual. Mas eu queria dizer outra coisa rapidinho, se me permite, Regina. Eu fui dar uma olhada, olha que interessante. O Titanic, que todos nós conhecemos, aquele horror que houve, né? Aquele desastre terrível, famoso, tem o filme Titanic. Peguei uns dados aqui. Um jornalista inglês chamado William Stead, em 1880, escreveu um livro que falava de um naufrágio de um navio no Atlântico. Esse mesmo escritor, em 1892, falou que mudou um pouco a história, falou que seria uma colisão com um iceberg. Em 1910, ele deu uma palestra e falou que era importante ter vários salva-vidas nos navios, porque senão seria uma desgraça, e sentiu a sua morte, falou, eu vou morrer afogado num desastre de navio. Em 1912, finalmente, ou seja, 32 anos depois, o que acontece? Ele embarca no navio e morre no desastre do Titanic. Isso está documentado. E as pessoas que sobreviveram falaram que ele era dos mais calmos, que ele tentou acalmar as pessoas ali. Então, isso o que é? Isso é premonição. Ou, nas palavras do padre, uma previsão de futuro. Como é que se fez isso? O Espiritismo tem uma visão, né? Por alguma razão se deixou conhecer algumas coisas. Ainda no Titanic, um outro escritor, esse americano, chamado Morgan Robertson, escreveu em 1898 que numa noite gelada de abril, com velocidade imprudente no meio das brumas, um navio com 3.000 passageiros bateria no iceberg e morreria. Um livro que ele escreveu. E sabe como chamava esse navio? Titan, ou seja, Titanic, né? É muito impressionante, isso 14 anos antes do acidente. Então, tem muitos casos assim, né? Não dá para duvidar, está tudo documentado, né? Como acontece? Bom, aí a gente não sabe profundamente ainda. O Espiritismo tem uma visão, que é uma visão de relação entre o mundo encarnado e desencarnado. Eu acho que o que o padre quis dizer é que a pessoa não pode ficar presa no futuro. Tem um versículo no livro de Devarim, Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 13, Tamim tie im Hashem Elokecha, al tachkor acharei atidot. Ande com Deus, nos caminhos de Deus, e não fique tentando descobrir o futuro. Eu acho que essa é a visão do padre, é isso que ele quis dizer. E do Alexandre também. Apesar de existir essa sensibilidade espiritual, acho que o ser humano tem que focar em treinar. Como é que eu posso treinar? Isso. Imitando Deus. Como eu imito Deus? Praticando a bondade. A sensibilidade, ela precisa existir para com o próximo. Agora o judaísmo está atravessando uma época de luto pela destruição do templo, são 3 semanas de luto, e o templo em Jerusalém foi destruído pelo ódio gratuito. Então esse é o momento de treinar a sensibilidade espiritual. Como é que eu vou treinar? Pensando no bem-estar das outras pessoas, focando nas qualidades delas e sentindo o que é o amor de verdade. Se você me permitir, tem uma história que aconteceu, guias que levam pessoas para a Europa para visitar os campos de concentração, Auschwitz, um dos guias começou a falar do lado de fora do campo. E aí uma pessoa teve coragem e falou, o senhor quer falar, a gente quer escutar. Mas vamos entrar, está muito frio aqui fora. E ele falou, era isso que eu queria. Vocês estão com casacos, luvas, cachecols, gorros, estão com frio. Nós vamos entrar agora lá dentro, um lugar onde os nossos irmãos estavam com pijamas rasgados, nesse mesmo frio europeu. Então eu queria treinar a sensibilidade espiritual de vocês. Eu acho que esse é um caminho para você se conectar com Deus, igual a gente falou. Quanto mais você está próximo dele, mais intuição e decisões corretas e pensamentos positivos, construtivos, você terá na sua vida. Já aprendemos aqui várias maneiras de como treinar a intuição. Agora vamos ver o que os outros líderes religiosos pensam sobre a intuição. Intuição. Se em seu caminho houver uma ponte, o que você fará? Certamente não hesitará em atravessá-la, não é mesmo?
Mas pode ser que a ponte esteja velha e acabe caindo. Se você pensar nisso, creio que não conseguirá atravessar a ponte. A Saint-Ouen nos ensina que o ser humano é dotado de capacidade de perceber intuitivamente se a ponte que ele vê à sua frente é confiável ou não. E na palavra de Deus, nós não temos nada escrito que venha afirmar, ou mesmo eu diria, até desafirmar a questão da intuição. Mas o que é importante ter em mente é que o amanhã, o futuro, ele pertence a Deus. E nada acontece amanhã sem a permissão de Deus. No candomblé, não só acreditamos na intuição, como a assumimos como um saber. Trata-se de um saber que se manifesta através dos sinais. Para nós, Exu, o grande mensageiro dos orixás, é o responsável por esses sinais que se confirmam através do jogo de búzios, dos oráculos. Na Saint-Ouen acreditamos que existe o mundo da imagem verdadeira, o mundo perfeito criado por Deus. E esse mundo fenomênico em que vivemos é a expressão desse mundo perfeito. Através do racionalismo e do logicismo, é impossível negar a existência da doença e da infelicidade. Para transcendermos a lógica e a razão, é preciso apreendermos o mundo unicamente do bem, pela compreensão através da intuição de que o mundo criado por Deus não pode existir o mal, os fenômenos que não são a realidade, apenas aparentam existir, mas na verdade não existem. Com os 5 sentidos, por exemplo, percebemos os sons, os tons, os aromas, as texturas, os sabores. Com a intuição, por muitos considerada como um 6º sentido, percebemos o mundo e as coisas a partir da imaginação, da mente, que evoca no nosso inconsciente conhecimentos guardados que nos ajudam a decidir sobre tudo aquilo que nos desafia, indicando caminhos, possibilidades e respostas. Eu quero falar com todo carinho, com todo respeito a pessoas que têm essa experiência, que eu posso dizer que isso é, às vezes, querer tomar o lugar de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele estava aqui na terra e foi indagado, quando ele voltaria, ele disse, e ele era Deus, ele é Deus. Ele disse, isto pertence ao meu Pai. Isso tem muito mais a ver com obedecer ou não desobedecer a Deus, não tanto quanto o que vai acontecer amanhã. Se alguém falou para você, eu acho que vai acontecer isso na sua vida. Você vai mudar para morar em Manaus daqui a 3 meses. Ok, você não precisa bater nesta pessoa, você não precisa apedrejá-la, porque se é de Deus, vai acontecer. Se não é de Deus, não vai acontecer. O problema é que, se não vai acontecer, essa pessoa está mentindo. A pessoa está inventando algo que não vem de Deus. Por isso, eu quero encorajar você a ter cuidado quando você ouve algumas coisas de previsão de futuro. Porque, como eu disse no início, só Deus tem o poder de determinar ou de criar o futuro e não nós. Daqui a pouco eu vou pedir para vocês comentarem. Viu? O Ocimar, que é o diretor aqui... O Ocimar, qual foi o recado do Ocimar? Ele falou para eu pentear o cabelo antes de vir para a televisão. Jura? Ocimar, você cuida da sua vida, que você devia cuidar mais, viu? Tá bom? Mandou esse recado pro padre, tá vendo? Depois o padre fala que... Eu mandei um recado então, para todo mundo. Viu? Eu não sei, fiz uma brincadeira ali, deixa eu passar aqui, Rabino, obrigada. Mulher tem intuição, mãe tem mais ainda, é uma coisa impressionante, né? Regina, diga. Deixa eu falar Sabe que o Rabino tem 320 centros com jovens espalhados no mundo todo? Ele trabalha com jovens no mundo todo? Não sabia. Estava conversando aqui com o Juarez. Olha que coisa linda. Focado em direcionar a juventude em prol de uma vida de valores. Olha que bonito isso. Necessário, não? No mundo Necessário, todo, 320, né? Em São Paulo eu dirijo 2. Olha que coisa interessante. E descobri que o padre é meu vizinho. É? Então ele vai me dar carona de moto hoje, é isso? Não, eu descobri que ele mora perto da minha paróquia. Eu vou cobrar o dízimo dele. Olha só. Aí, Arthur diz que a enquete mudou. A enquete tá ao fervo. Ao fervo. Aqui nós temos 2 enquetes agora, né? Porque a Regina mandou, a gente faz. Nós jura? temos a enquete. As mulheres são mais intuitivas que os homens? Sim, disparado. E aí, como que está? 90% para sim e 10% para não. Sendo que essa tá mudando bastante a toda hora. Já a outra enquete com relação à intuição, vamos ver a última como que está.
Olha lá, gente, 92% para sim e 8% para não. Gente, mais um pouco vai dar 100%. E nos comentários tem muita gente relacionando intuição com o anjo da guarda, vi muita gente relacionando essa questão. E também tem muitos relatos falando com relação à saúde, que evitou acidente, evitou sair de casa e de repente algum acidente aconteceu no meio da trajetória. Esses são os maiores comentários nas nossas redes sociais. Diga, Alexandre. Alexandre está concordando. Fale. Tem muita coisa para falar, né? Não, isso, começando no finalzinho que ele acabou de falar. Quantas vezes você viu a pessoa falando, nossa, era para entrar naquele avião, não entrei, o avião caiu. Ou o contrário, eu não ia, entrou e morreu, coitado, né? É a história da intuição. Mas eu queria dizer outra coisa, Regina. Nós falamos agora há pouco da querida Isabela Camargo, né? Pois ela acabou de mandar no WhatsApp o seguinte, sem querer, palavras dela, sem querer liguei a televisão, não estava esperando ligar a televisão, manda uma fotinho aqui. A caminho para a maternidade, cesárea. Ela tá não acredito! Ai, que Deus abençoe. Acabou de ligar a TV, ligou, claro, no Mulheres e assistiu isso aqui. Isso é ela intuição? Vai dar luz no dia de São Pedro. Ai, que Deus abençoe. Gente, uma oração para ela, não? Olha, sim, mas olha, queria pegar o ganchinho aí também do que nós falamos aqui, né? Eu acho que o que o Rabino falou faz muito sentido, o pastor Lisanes também falou, tem toda a razão. Precisa muito cuidado com a história de prever o futuro. Por quê? Porque tem muita picaretagem. Essas coisas que tem impostas aí, prever o futuro, traz pessoa amada, isso nunca foi espiritismo, né? Isso chama-se picaretagem. Quando cobra, fuja, né? É verdade. Agora, isso não quer dizer que não dê para ter essa sensibilidade. As pessoas têm. O espiritismo fala, Regina, na dupla vista. O que é dupla vista? O corpo está aqui, o espírito sai e vai lá ver uma situação, volta e tem noção dessa situação. Isso acontece no rolo de sonho. No sonho, por exemplo, quando nós dormimos, o espírito, quem dorme é o corpo. O espírito não precisa dormir. Ele sai, vê alguma coisa, quando volta, sabe daquela coisa. Acontece também na chamada EQM, experiência de quase morte. Comum, não tem nada a ver com espiritismo, é ciência. A pessoa está lá sendo operada, assiste a sua operação, quando volta, fala para os médicos tudo que viu. Eu tenho casos assim que eu conheço. Comum, né? O que é isso? É a dupla vista. A pessoa enxerga com o olhar do espírito, não o olhar do corpo, né? Então, tem várias formas de responder a sua pergunta. Como é que se faz a intuição? Como é que se percebe a intuição? Sim. A premonição? Essas são algumas delas. Eu quero dizer o seguinte. A intuição, ela existe. Pode dar 100% aí, que existe. Pode dar 100%. O que eu tenho dito aqui, é que a intuição não é algo sobrenatural. Eu divirjo um pouco do Alexandre, né? Não é algo sobrenatural. É uma forma de pensamento, é uma forma de pensamento. E é uma forma elaborada de pensamento, né? Quanto mais informação, mais apurada a intuição. Mais elaborada eu tenho a tomada de decisão, que dá a impressão de que eu tive uma comunicação exterior sobre aquilo que eu iria fazer. Mas, na verdade, essa comunicação veio de mim mesmo por causa da minha capacidade de processar essas informações. Eu disse no começo, a intuição pode errar, e nós erramos na intuição. E erramos na intuição justamente porque, às vezes, nós temos como é um conhecimento muito antigo, a intuição é uma forma de conhecimento muito antigo, ela é muito influenciada por coisas, conhecimento, experiências que trazemos da pré-história. Só que há coisas na pré-história que nós não precisamos mais hoje, então nós erramos na intuição. Por isso, da mesma forma que a intuição acerta, ela também erra. Eu posso ter uma intuição e fazer algo errado. Então, a intuição existe, mas é uma forma de pensamento, considerada pelos cientistas como a segunda forma de pensamento. Meu pensamento aqui, eu estou pensando, raciocinando, é o chamado raciocínio analítico. E a intuição é uma outra forma de pensamento, de processar informações inconscientes para eu tomar uma decisão. Mas, desculpe, como é que você explica, então, essa premonição? As pessoas, o caso que eu falei aqui do Titanic ou tantos outros casos, como é que tem gente que sabe coisas antes? Se é tudo raciocínio, como é que sabe disso? Sim. Alexandre, na verdade, eu não acredito que as pessoas saibam coisas antes, porque o antes ainda não aconteceu. O antes não aconteceu. Seria uma coincidência? Coincidência, e também, como nós temos as famosas profecias de Nostradamus, nós escrevemos tantas e tantas coisas, e de repente a gente acontece e tem contato com coisas que podem acontecer. Por que eu não posso acreditar, Alexandre, no futuro, que é o futuro? Porque senão eu tiro toda a capacidade minha, da beleza que Deus
me deu da minha liberdade de decidir, de fazer isso, de fazer aquilo. Quando Deus me criou a sua imagem e semelhança. Não é mesmo, Rabino? Concordo com o Alexandre e concordo com o padre. Preste atenção porque... Esse é o verdadeiro. O Alexandre brilhantemente falou, somos seres espirituais. Sim. Quando dormimos, nosso espírito sai 1/80 da morte. Meu Deus do céu. Depois ele volta... O judaísmo também acredita nisso. Depois ele volta, nós agradecemos pela vida, mais um dia de vida, reconhecemos esse presente, privilégio de viver mais um dia, mas o padre, ele tem razão no ponto de vista que en mazal le Israel, está escrito no Talmud, que nada está definido. Você pode mudar. Então essa intuição negativa, esse pressentimento, você tem a capacidade de, através de boas ações, através de estudo, através de caridade, mudar. Essa previsão talvez é um sinal para você decolar ainda mais na sua carreira, para você abrir uma página nova na sua vida. Recentemente eu escutei uma história de uma mulher que ela vivia numa pobreza muito grande. Ela queria tanto uma chapinha para o cabelo, pediu para o marido, mas ele falou, tá vendo meu relógio? Meu relógio todo rasgado. Eu não tenho dinheiro para comprar a pulseira do meu relógio, você quer que eu te compre a chapinha? Ela falou, verdade, você tem razão. O marido no dia seguinte foi trabalhar com a consciência pesada. Falou, quer saber, vou penhorar esse relógio. Pegou o dinheiro, comprou uma chapinha. Pra moça. Chegou em casa, foi fazer a surpresa, se assustou. Porque ela estava com o cabelo curto. Ela vendeu os cabelos para comprar uma pulseira nova de relógio para o seu marido. Os dois se abraçaram e choraram. E isso mostra aonde nós temos que investir os nossos esforços. Não tem nada mais bonito do que amar o próximo. Não tem nada mais bonito do que amar alguém. Mais bonito ainda é ser amado por quem você ama. Então, acho que esse é o momento de você buscar evoluir, se conhecer, se amar. Felicidade recorrente automaticamente vai aparecer na sua vida e deixar o futuro para o futuro. E deixar a sua vida ser conduzida, óbvio, por você mesmo, mas ter a convicção absoluta de que a providência divina vai acompanhar os seus passos. Nada vai acontecer com você se não for a vontade dele. É interessante, estou terminando. Alexandre, a gente precisa fazer um programa aqui sobre premonição. Aí sim, é uma coisa, premonição. Fechou. É a premonição. Existe também um monte premonição. De coisa. Premonição. Que é o caso do moço lá do diferente de intuição. Intuição é uma coisa, premonição é outra coisa. Tem a capacidade da premonição? Tem. Aí vai ter a visão do Alexandre, a visão do Rabino, que eu quero que ele volte aqui. Né? Aliás, eu já convidei o padre para participar do meu programa também de TV. É verdade. O programa olha, foi verdade. Formou-se aqui um laço de amizade. Tá, vamos ver o que o Luiz Felipe Pondé fala sobre esse assunto. Eu não acredito em intuição como um mecanismo milagroso, misterioso, especial, como uma espécie de gênio e talento especial. Acho que tem pessoas que capturam melhor informações que não são tão geométricas, tão racionais, no ambiente que ela está inserida, na experiência de vida que ela tem, naquilo que ela conseguiu acessar ao longo da sua vida e, de repente, conseguem ter impressões sobre as coisas de uma forma mais apurada e, às vezes, aparentemente, parece especial. Mas eu não acredito que exista um dom maior de intuição, a não ser esse tipo de apreensão um tanto indireta e de sensibilidade que algumas pessoas têm. Intuição, na verdade, na origem filosófica, significa uma apreensão da realidade imediata, mais rápida do que o pensamento. E daí surge essa ideia de que a intuição seria uma apreensão muito profunda da realidade, né? É isso aí. Essa é a muito visão interessante de as Bergson, definições. A visão né? de Bergson, um filósofo. Um grande judeu chamado Albert Einstein falava que a gente só pode conhecer as leis da natureza e da física pela intuição. Sabia? Luiz Felipe Pondé é filósofo e lançou o livro Política no Cotidiano, a Ironia como Método de Sobrevivência, da editora Contexto. É muito interessante a maneira como ele escreve. Não, né? O Pondé, para mim, o Pondé é um dos homens mais eruditos que nós temos, mais inteligentes que nós temos na atualidade. Bom, como sempre, a proposta aqui desse nosso encontro não é esgotar o assunto, é conversar sobre as questões. Queria saber o pessoal de casa, o que está falando, Arthur? Agora está o seguinte nas redes sociais, gente. Mudou. 2 perguntas, né? Você acredita em intuição? O padre queria 100%, né? Será que chegou? Chegou a 98. Acho que quase chegou. 93.
Dá pra ficar satisfeito, gente? Tá bom. Tá bom, vai. 93 sim, 7% não. E para as mulheres, elas são mais intuitivas que os homens, 91% sim e 9% disse que não. Não. Já que eu falei de livro, eu vou mostrar também o livro do Padre Meu livro, Juarez. esse último livro que eu escrevi, chama No Colo da Nossa Mãe. É um livro que eu escrevi justamente quando é que nós procuramos o colo de Nossa Senhora, quando a gente precisa nos momentos de dor, de sofrimento. A gente geralmente nesses momentos a gente procura o colo da mãe, que a gente encontra o conchego, o conforto. Sem dúvida. Muito bem. Tem algum livro, Tem um livro recém-lançado que nós divulgamos na mesa da Páscoa Judaica. Eu me lembro. Já pensou nisso? E por que você não trouxe? Eu já trouxe na vez passada. Mas pode trazer todas as vezes. Exatamente. É um livro de pílulas motivacionais. Aí, ó. Mensagens de vida rápidas, um encontro marcado que o leitor tem comigo, acompanhadas de charges, que são as piadas para a mensagem de vida daquele dia. Piada de judeu é muito bom. É humor judaico, humor motivacional. Humor motivacional. Quais as redes sociais? O meu Instagram, @byravsani, RAVSAN de navio Y. Ravsani. Arruma uma coisa mais também fácil. É meu nome, Ravsani, Rabino Sani. Rabino Sani, Sani S-A-N de navio Y. Boa. O site é ravsani.com, RAVSAN de navio Y.com. Lá tem o livro, tem o curso, tem o programa de TV, tem o canal do YouTube. É tudo Ravsani. O Rabino é artista. Mas aplausos. E o Padre Juarez? @Padre Juarez, entra no meu canal. Aliás, no meu canal do YouTube, eu leio a Bíblia um capítulo por dia e aprofundo todos os dias no capítulo. Muito interessante. Desde o primeiro livro, né? Desde o primeiro livro, a gente chama de Gênesis, ele chama de outro nome. Bereshit. Né? Alexandre, como o Alexandre fica em desvantagem, porque ele não está aqui. Por que o Alexandre não vem cá, Alexandre? Alexandre, então, sinta-se abraçado e abençoado. Alexandre, Parabéns. isso daqui já virou uma turma. Alexandre, por que você não vem cá? Ele não vem cá. Por causa da pandemia. Mas só ele, nós dois vemos. Não, mas tá tudo longe, vai ter que pôr ele ali. Alexandre. Tomou vacina? Segunda dose, eu vou. Depois da segunda dose, estarei com você. Aí, tá vendo? Alexandre, quer dizer... Mas olha, deixa eu fazer um parênteses rapidinho aqui. Pode ser, Regina? Não, agora o tempo é seu. Vejam, só para deixar muito claro, há concordância entre o Rabino e eu, entre o padre e eu, no seguinte sentido. O Espiritismo diz o seguinte: futuro não é para você largar a mão e falar, o futuro vai acontecer, deixa eu adivinhar o futuro. Não existe isso. Nós fazemos o nosso futuro. Não há destino. É por isso que nós estamos encarnados a crescer o nosso futuro. O que nós dizemos é outra coisa. A intuição, como bem disse o Rabino, pode lhe ajudar a tomar novas decisões, a ser uma pessoa melhor. Então, é uma ferramenta apenas. Não há, diferentemente do que o padre disse, não é nada esotérico, é uma coisa absolutamente natural na visão do Espiritismo, é apenas essa interação ali, não é? Mas deixa eu aproveitar e falar do meu livro também, já que todo mundo falou, posso? Exato, deve. Claro. 2 livros. A Vida na Visão do Espiritismo e A Morte na Visão do Espiritismo. Ambos você encontra na Amazon, em todo canto. E a rede social, o Instagram, Alex Caldini, A-L-E-X, Caldini é C-A-L-D-I-N-I. Tudo junto, Obrigado, Alex Caldini. E o filho da Isabela já nasce abençoado, né? Porque... São Pedro, você falou de São Pedro. São Pedro. Aliás, o meu onomástico hoje, eu chamo Juarez Pedro. Eu chamo Juarez Pedro. Pedro era o... Aí, ó, o conterrâneo do Rabino Pedro era um judeu muito querido de Jesus lá, Simão Pedro, né? Quer falar alguma coisa sobre São Pedro para encerrar? Não, na verdade, Pedro a gente tem como Pedro como uma das colunas da igreja, né? Aliás, a gente lembra São Pedro e São Paulo hoje. Exato. Na verdade, a gente é muito ingrato com São Paulo, porque São Paulo a gente lembra dele na conversão no dia 25 de janeiro. Mas hoje a gente lembra o martírio de Pedro e Paulo. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, que é uma morte horrível, né? Quando quiseram crucificar Pedro, ele falou, eu morro crucificado, mas não do jeito do meu mestre. Vou morrer crucificado de cabeça para baixo. E Paulo morreu decapitado, né? Decapitado. E foram as duas grandes... E Pedro e Paulo é uma coisa muito interessante, porque eles tinham visões diferentes da difusão da fé, brigavam, falavam, mas sempre unidos, já vê a menina acabar com o programa lá, tá vendo? Lá, tá vendo? E o importante, que mesmo com visões diferentes, os dois se amavam e fez com que a igreja fosse o que é a igreja. Voltamos no que o Rabino falou, no que o Alexandre mencionou, que assim, né? Quando estamos todos envolvidos pelo amor, a gente consegue discutir. Discutir, claro, como discutimos dialogar, agora. É isso mesmo. Muito obrigada. Me sinto muito Parabéns. abençoada. Me sinto muito abençoada. Arthur, mudou a coisa. Arthur, muito obrigada. Ficou daquele jeito mesmo. Ficou naquela porcentagem. Muito bem. Até breve, cuidem-se. Obrigado. Viu? E que o filho da Isabela venha em boa hora, né?